Vamos conversar agora com Alcides Vicini, o professor, prefeito por 5 mandatos, o que o torna um personagem da história de Santa Rosa, da política partidária de Santa Rosa. Ninguém, até este junho de 2021, conquistou tantos mandatos. Um diferencial na microrregião fronteira noroeste, no estado e no país. Primeira pergunta é: de onde veio Alcides Vicini? Olha, Alcides Vicini veio de Santa Catarina, nasci no município de Campos Novos e me tornei professor e tive a oportunidade, através das mãos de Leandro Roça, diretor do Instituto Educacional Dom Bosco, lá nos idos de 1975, me convidou para vir lecionar linguística aqui na faculdade. Então eu cheguei aqui em 1975 como professor. A Elenir, já tínhamos o Silvio, a caminho estava o Leonardo, depois veio mais o Cristiano. E essa família Vicini, então, que veio de Santa Catarina para Santa Rosa para exercer a minha função básica, que era de professor. Que espaço a política partidária ocupava nos teus sonhos, nos teus planos, Olha, naquela época? Na época, eu não tinha nenhuma ligação partidária. Mas aí houve um detalhe interessante. Quando eu cheguei em Santa Rosa, era prefeito Anacleto Ligiovelli. E me chamou a atenção que aos sábados, algumas vezes que eu ligava o rádio, estava o Anacleto com a sua equipe na vila, participando do encerramento de um mutirão. E aquilo me chamou a atenção. Para mim, que tinha trabalhado no Paraná, vir aqui, ver aquele estilo, me chamou a atenção. E, de alguma forma, aquilo foi a semente, né? Porque logo depois, em 77, quando se elegeu Antônio Carlos Borges prefeito, ele acabou me convidando, porque eu me escrevia no jornal da época, né? Era o Grande Santa Rosa, eu escrevia uma coluna semanal, ele achou que eu escrevia com razoável qualidade, e aí ele disse: eu precisava de alguém que escrevesse. Disse: vamos convidar esse professor, quem é que conhece? E aí o Daniel Froze, que me conhecia, era colega, professor no Dom Bosco, né? Não, é um cara, gente boa e tal, exagerou, né? E aí o Borges me chamou, me convidou para ser secretário de governo. Isso em janeiro de 1977. E aí eu entrei na política meio por esse caminho imprevisível, né? Professor que se tornou secretário de governo do município e que daí sim começou a despertar esse veio político. Foi aí que então me liguei, à época, à Arena, PDS, né? E me tornei, então, secretário por 6 anos, aquele foi um mandato de 6 anos, daí concorria a vice-prefeito com o Ernie Friedrich, que eram 3 candidatos a prefeito na época, era De Conte, Mafazioli e Friedrich, eram os 3, e eu era o candidato a vice dos 3. Então o Ernie dos 3 foi o que mais fez voto, e eu me tornei vice-prefeito, então, de 83 a 88. E a partir daí, então, você começava uma vida na política partidária de Santa Rosa que te levou a 5 mandatos. A partir deste governo com Ernie Friedrich, o que veio para frente? Bom, aí depois, né, eu acabei concorrendo então a prefeito em 1988, e aí com o vice que era o Antônio Carlos Borges. Veja bem, o cidadão que me conduziu ao meio político, me convidando para ser secretário, foi meu vice, para nós ganharmos de outros candidatos fortes, né? Era o Osmar Terra, era o Conegatti, né? E mais o José Albino Horror. Eram 3 candidatos e eu 4º, então. Nós ganhamos a eleição e eu fui prefeito, então, com o Borges de 89 a 92. Período muito difícil, complicado, quando nós aplicamos a nova Constituição de 88. Foi um período muito complicado para o prefeito, né? Por quê? Significava que tinha que contratar todo o pessoal através de concurso público. Então nós submetemos todos os funcionários a concurso público e houve em torno de 400 funcionários que não passaram.
Então foi uma coisa muito traumática na época, porque pessoas que estavam trabalhando, conduzidas por nossos líderes, né? A época convidava e passava a ser funcionário. A partir daí, tinha de ter o concurso público, e aí foi uma coisa traumática. Mas também permitiu que se qualificassem os quadros que trabalhavam na prefeitura municipal. Você tem uma lembrança de quantos funcionários tinha a prefeitura naquele tinha período? por volta de 1.000 funcionários, né? Com educadores, né? Professores, então, em torno de 1.000 funcionários. Hoje, em 2021, me ajuda aí, gira em torno de 2.000 o número de servidores públicos municipais, correto? Exatamente. Tá. E você que está assistindo, acompanhando esse bate-papo, atualize hoje. Então, imagine 40% de do número atual de servidores com história no funcionalismo público municipal não passar e ter que buscar outra opção. Vocês se desgastaram com aquilo, porque não havia compreensão de cumprimento de legislação superior. Bom, aí em 1992 você deixou a prefeitura, tá? Isso mesmo. A partir de 92 você continuou tendo relação direta com a política partidária? Não, foram uns 2 anos que eu voltei a ser professor. No Dom Bosco e no Polivalente, né? Eu lecionei em 1993 e 94. Só que daí, em 94, surgiu a possibilidade de eu concorrer a deputado estadual. Então, o Nardes concorreu a federal e eu a estadual, fazíamos uma dobradinha, que se chamava na época, né? E, de fato, o Nardes fez uma belíssima votação e eu, junto com ele, também fiquei primeiro suplente. E como o Antônio Brito, que era o governador da época, convidou Germano Bonot para ser secretário da Saúde, e ele era coligado conosco, né, com o nosso partido, então eu era o primeiro suplente e assumi a Assembleia e fiquei deputado 4 anos. Tanto é que muita gente nem sabia que eu era suplente, porque eu fiquei o tempo todo como deputado e fazendo um trabalho assim interessante, né, de articulação das ações e aos nossos problemas da região com o governo do estado, fazendo essa mediação que um deputado deve fazer, e eu fazia com muito gosto, porque era um trabalho que aparecia em termos de avanços nos investimentos públicos nos municípios da nossa região. Bom, aí esse período foi 95? 95 ou 98. Muito bem. E a partir de 98? Bom, eu de novo concorri a deputado e fiquei primeiro suplente. Mas como ganhou o Dutra, Olívio Dutra. Olívio Dutra, aí era outro partido, era o PT, então eu não fui. Mas eu me tornei delegado do trabalho no Estado. Quanto tempo? 2 anos, né? Foi 1999 e 2000. Foi um período muito interessante também, porque eu conheci o Estado todo, da sua estrutura de produção de trabalho, né? Mas daí em 2000, por uma pressão do meu partido, o Partido Progressista, eu voltei a concorrer a prefeito aqui, certo? Tendo ao meu lado o Arthur Loures, e uma eleição muito difícil, né? Porque o Júlio Bruno de Oliveira concorria à reeleição, Orlando Desconzi era candidato a prefeito, também pelo PT, então eram candidatos fortes. E nós, então, tendo ao meu lado daí o Arthur Loures, ganhamos a eleição e ficamos aqueles 4 anos, 2001 e 2002. E o Arthur daí foi para o governo do estado, ele teve participação em cargos do governo estadual, né? E aí na gestão seguinte, em 2004, concorreu comigo como vice o Mário Balkin, do PDT. E ganhamos a eleição, então foi 2001, 2004 com o Loures, 2005, 2008 com o Mário Balkin, e governos que a gente avançou bastante, acho, em termos de estruturação da gestão pública, principalmente num processo de saneamento das contas municipais, em que a gente, né, conseguiu reestruturar do ponto de vista estrutural a prefeitura, em que nós adquirimos aquela área que era da Cotre Rosa e transformamos aquilo na nossa sede da prefeitura municipal, pagamos, no nosso tempo aí, pagamos o prédio e ampliamos, fizemos uma nova construção e foi um avanço importante, porque o prédio antigo, todos sabem, ele ficou condenado, não tinha mais condições de acolher a prefeitura e até, posteriormente,
partes dos meus governos e outros governos, a gente restaurou e se transformou no Centro Cultural de Santa Rosa. Então foi um período muito ativo, com muitas ações e sempre eu procurando unificar forças. Acho que talvez, Jairo e amigos que estão nos acompanhando aí, talvez a grande ação que eu desenvolvi nesse período, acolhendo e principalmente conhecendo um pouco da tradição, que veio do Anacleto Giovelli, que veio do Ernie Friedrich, de outros prefeitos, né, que era aproveitar o espírito comunitário, o senso de organização. Nós, por exemplo, a Feira Soja, que era um evento da prefeitura, o transformamos lá atrás em evento, vamos dizer, comunitário. Ele passou a ser um ente jurídico. Isso implementou fortemente a participação comunitária e o voluntariado, que certamente foi um elemento transformação vigoroso, permitindo que Santa Rosa se tornasse certamente cada vez mais diferenciada pela agregação de energias, independente de partido, de religião, todo mundo querendo trabalhar pelo desenvolvimento do nosso município. Alcides Vicini cita o período e os períodos em que foi prefeito e faz uma referência ou outra. É impossível nós trazermos a história dos mandatos de Vicini. Isso é assunto para um livro, não é verdade, Vicini? A lei de responsabilidade fiscal foi contigo, hein? Foi, sim. Ela foi naquele parte final do governo do Júlio Bruno de Oliveira aqui, né? Quando nós assumimos, já foi sob né? Sob a dureza da lei de responsabilidade fiscal. Muito bem. Fizemos a referência. Aí chegamos em 2008, meu caro Alcides Vicini. A lei de responsabilidade fiscal é tipo solteiro. Solteiro gasta o que tem e o que não tem, né? O casado já tem que ter planejamento, não é isso, Vicini? E essa lei não permite que você gaste um centavo a mais do que você planejou. Então, para quem começou lá atrás, hoje quem entra já entra no espírito da lei. Foi uma coisa assim de forte ajuste, você concorda? Do servidor, do planejador certamente. E do executor. Não, é exato, para passar para a comunidade que às vezes muitas vezes o prefeito precisava dizer não, porque você tinha que pautar o investimento a partir dos recursos que havia disponíveis, né? Então, nesse sentido, claro, 2008, então, a prefeitura passou a mão do PT, né, que ganhou Orlando Desconze. Nós perdemos a eleição para Orlando Desconze. E naquele período, então, de 2009 a 2012, foi governado pelo Orlando Desconze, né? E você, o que fez nesse período? Olha, eu fiquei trabalhando com meus filhos aí, né? Na iniciativa privada, ficou aqui? Privada, exatamente. Fiquei bem na retranca. Eu não tive nenhum cargo público, nenhuma função pública naqueles 4 anos. Dizendo por aí que você não voltaria mais a concorrer a prefeito. Aí chegamos em 2012. Você, inclusive, anunciou na imprensa local que não concorreria. E acabou concorrendo em 2012, correto? Certo. Na verdade, Jairo... Não se mandou. Não me mandei. Aliás, eu citei antes o Anacleto Giovelli, né? Ele foi o que chegou lá na shelter onde eu estava, né, na época, e ele disse, olha, Vicini, ninguém tem obrigação, né? Você não deve obrigação para ninguém, você já fez o que tinha que fazer. Agora, se tu não concorrer, ele me fez assim, aquela pausa, vai ficar uma manchinha na tua história. Porque provavelmente o Orlando vai ganhar de novo, PT, não é? E todos aqueles pessoal dizem, o Vicini podia ter ganho e não quis se meter. Então, você não precisa concorrer. Mas se tu não concorrer, vai ficar uma manchinha. E aquele troço ficou martelando na minha cabeça, né? Fui para casa, Elenir, o Anacleto disse assim, o que tu acha aí? E ela disse, olha, como é que tu está te sentindo? Tu acha que tu pode concorrer? Digo, olha, eu acho que para mais uns 4 anos eu aguento, né? Então, vamos lá, vamos concorrer. E concorremos, foi uma luta difícil, né? Tive ao meu lado o Benvenhu como vice-prefeito e ganhamos aquela eleição com muita dificuldade, porque Orlando estava com o Estado, o Tarso Genro, no governo federal a Dilma, então é o chamado alinhamento das estrelas, né? Então era uma coisa muito forte. E nós ganhamos e
Acho que tivemos um governo assim muito qualificado, modéstia à parte, né? Investido em infraestrutura, foi um projeto importantíssimo, que nós melhoramos a cidade com asfalto, o interior com calçamento, melhoramos e investimos fortemente em saúde, naquela articulação com vida e saúde. O próprio Anderson, que era o diretor da Vida e Saúde, nós o convidamos no segundo mandato, no último mandato, para ser presidente da Fundação da Saúde. Então foi toda uma articulação, e houve uma participação importante do Osmar Terra, né, que era nosso deputado, foi ministro, teve um papel importantíssimo. Estou dizendo, a gente não é do mesmo partido, mas ele foi muito importante, como os outros partidos também, e os nossos parceiros, né? Nossa senadora Anamélia, depois o senador Luiz Carlos Reis, os nossos deputados federais e estaduais. Então, houve uma força enorme aglutinada, que eu vou dizer uma coisa, 2012 a 2020 foi um período que houve um crescimento fantástico. Se construiu a Avenida América, se recuperou toda a cidade, o asfalto. Lembre como é que era antes, na Avenida Expedicionário November, por exemplo, toda arrebentada. Está aquela avenida linda que nós fizemos, todas elas. E a América, né, que talvez seja a grande obra, junto com o Tapeporã, que é esse espaço magnífico que nós fizemos aí, com o recurso do Procuradoria Federal. Enfim, foram uma série de ações multiáreas aí, na educação, na saúde, na área de infraestrutura e principalmente através dos distritos industriais, o incentivo à geração de emprego e renda. Então foram anos que a gente se orgulha, junto com o BVU, mas com a comunidade toda. A Câmara teve um papel importante, os meios de comunicação, a gente sempre teve um apoio crítico, mas muito proativo. Então, meu caro Jairo, amigos todos que estão nos acompanhando aí, foi um período que a gente se orgulha. Eu agradeço sempre a Deus, eu digo assim, obrigado, meu senhor, por ter nos dado força, energia, e eu entreguei a chave na mão dele, hein? No dia que nós tomamos posse lá no Centro Cívico, entreguei a chave, meu Deus, eu já estou meio veterano, o BVU está do meu lado aí, mas nós precisamos da tua energia. E daí eu tenho convicção, ele parece que pegou aquela chave e disse, é comigo. Porque muitas coisas boas aconteceram, mercê dessa conjugação de energias positivas, que é a bênção dele, que é esse amálgama indispensável, que faz com que muitas coisas boas tenham acontecido e sejamos a cidade uma das melhores em qualidade de vida, e com essa energia positiva que faz que todos que vêm a Santa Rosa se sintam parte dessa grande orquestra que toca a sinfonia do amor, da fraternidade, da bem-querença, e que faz com que tudo tenha mais sentido. Muito obrigado, prefeito Alcides Vicini, por ter concedido essa oportunidade para gerações futuras. Este é Alcides Vicini, 5 mandatos, e queremos fazer 2 colocações. É um homem que, durante a sua participação na política partidária, sempre combateu o ódio em setores da comunidade. Combateu. Não pode haver ódio. E segundo aspecto, foi um político que nunca pestanejou para voltar atrás, se tivesse que voltar atrás. O que é um esforço sobrenatural para políticos, pelo menos da época. Tomara que o que era natural para Alcides Vicini, de voltar atrás, venha a ser natural para as futuras gerações de políticos de Santa Rosa, do Estado e do país.